Nesta primeira sexta-feira do mês de março, dentro do tempo da Quaresma, nós ainda assim fazemos memória do mistério do Sagrado Coração de Jesus e queremos fazer um ato de reparação pelos nossos pecados neste tempo da Quaresma em que nós procuramos expiar os nossos pecados. Pedimos a Deus que Ele purifique o nosso coração, que nos ensine a amá-lo, e é justamente o amor que faz com que os nossos pecados sejam reparados, porque o pecado é um desamor. E nós temos hoje, na primeira leitura, a história de José do Egito, filho de Jacó, que é para nós também uma prefiguração de Cristo. Em José, Cristo foi vendido como escravo pelos seus irmãos. Em José, Cristo foi vendido como escravo pelos seus irmãos. São 20 moedas de prata que são mencionadas aí, e o que nos lembra também Judas, 30 moedas de prata, entregou Jesus à morte aos judeus. E tudo isso por inveja. Inclusive os evangelhos nos dizem que Pilatos sabia que os sumos sacerdotes tinham entregado Jesus por inveja. E assim são muitos os paralelos que nós encontramos. José era o filho predileto de Jacó, o filho muito amado. Nos lembra aquilo que quando Jesus é batizado por João Batista no Jordão. Tinha o meu filho muito amado, no qual eu coloquei todo o meu amor, todo o meu bem-querer. Então, a história de José é lida por nós como uma prefiguração de Cristo, e o próprio Jesus, no Evangelho de hoje, conta essa parábola dos vinhateiros, retomando uma imagem que já era usada pelos profetas lá no Antigo Testamento. A vinha do Senhor é a casa de Israel também. O Salmo, há um salmo que diz: a vinha do Senhor é a casa de Israel. Jesus conta essa história, essa parábola, que é uma espécie de resumo da história da salvação. Toda a dedicação, todo o amor de Deus ao seu povo, mas o seu povo não correspondeu ao seu amor. Então, esses empregados que são enviados e são maltratados e mortos pelos vinhateiros são os profetas, até que ele envia o seu filho. E no final da parábola, Jesus faz uma pergunta aos fariseus, aos mestres da lei, aos chefes dos sacerdotes: pois bem, quando o dono da vinha voltar, o que fará com esses vinhateiros? E eles mesmos respondem, como que dando a sentença para si mesmos. Eles se julgam a si mesmos, assim como o rei Davi diante do profeta Natã. O profeta Davi, depois de ouvir aquela parábola também que o profeta Natã conta, diz: esse homem deve morrer. E o profeta Natã diz para ele: esse homem és tu. Foste tu que roubaste a mulher de Urias e o mandaste para a guerra para que morresse. Então aqui os sumos sacerdotes, os mestres da lei, pronunciam sobre si mesmos a sentença: com certeza mandará matar de modo violento esses perversos e arrendará a vinha a outros vinhateiros que lhe entregarão os frutos no tempo certo.
E aqui é prefigurada também a igreja dos pagãos. O evangelho que é pregado aos pagãos. O povo eleito, parte considerável do povo eleito, não aceitou Jesus, não acreditou em Jesus. Então o evangelho vai ser pregado também aos pagãos. Nós vamos nos aproximando ali da metade da quaresma, já indo para o terceiro domingo, e nós meditamos nos evangelhos sobre as obras quaresmais, a oração, a esmola, o jejum, sobre a penitência, sobre a conversão, o perdão dos pecados, mas também, cada vez mais, agora, os evangelhos vão nos apontando para a paixão de Jesus. Nós poderíamos resumir essa parábola da seguinte maneira: é a história de um amor não correspondido de Deus para com o seu povo. Deus amou o seu povo, mas não foi amado por ele. Como São Francisco de Assis costumava dizer, o amor não é amado. Então, por isso, nesta primeira sexta-feira do mês de março, lembrando que hoje é dia 1º e a Páscoa será no dia 31, ou seja, nós estamos a 30 dias da Páscoa, exatamente. Então, nós pedimos a Jesus a graça de reparar as nossas ofensas, as nossas ingratidões, as nossas indiferenças, reparar os nossos pecados, consolar o seu sacratíssimo coração, que tantas vezes tem sido ofendido por nós, pelos nossos pecados. Tantas vezes nós o temos entregado também, nós o temos trocado por algumas moedas, ou seja, por alguns prazeres, por alguma glória mundana, por qualquer outra coisa. Vamos pedir a Jesus a graça dessa reparação. Ele coloque no nosso coração o seu amor para que nós possamos amá-lo assim como somos amados. Amém.